Deus para 400 anos de peregrinação e escravidão para Israel foi cumprido. Gênesis capítulo 15, versículo 13, quando Deus falou isso a Abraão. Agora, ao levantar um libertador para seu povo, Jeová está prestes a manifestar seu caráter como um Deus que guarda a aliança, mas ainda assim misericordioso. Através da intervenção toda poderosa, os escravos do faraó serão libertados e colocados em um novo terreno, pelo poder e derramamento de sangue do Cordeiro. Sem dúvida, esta será a realização das palavras do patriarca José. Certamente Deus os visitará. Gênesis capítulo 50, versículo 24. Nas vésperas desta poderosa redenção, testemunhamos uma cena íntima quando o homem Moisés tira os sapatos para pisar em solo sagrado em conversa com o Deus de seus pais. Aqui Moisés entende o plano de Deus e aprecia as promessas prestes a serem cumpridas. Mas antes que o caráter de Deus seja revelado em poder, é declarado em linguagem clara quando Moisés faz a simples pergunta que ele sabe que estará na mente de todos quando forem informados sobre o Deus que o enviou. Qual é o seu nome? Das chamas de uma sarça que queimava, mas não se consumia, veio a resposta. Êxodo capítulo 3, versículo 14, a resposta era: Eu sou o que sou. O significado é: diga a eles que eu sou, enviou você. Muitos tentaram sondar as profundezas deste grande nome, descobrem que ele permanece tão simples quanto profundo. Seu significado: eu continuo a ser o que sempre foi e sempre serei o sempre existente. A simples menção disto inspiraria confiança em Moisés e fortaleceria o povo de Deus, sabendo que aquele que agora os visitava continuava a ser o que sempre foi. O Deus que livrou Isaque, o filho de Abraão, usando um carneiro perfeitamente disposto, certamente poderia livrar seus primogênitos da ira e da morte no Egito. Aquele que cuidou de Noé até o outro lado do grande dilúvio poderia facilmente fazê-los podia fazer a nação de Israel agora atravessar o relativamente pequeno Mar Vermelho. E o Todo-Poderoso que guardou e guiou Rebeca da Mesopotâmia através do deserto até a terra de Canaã, sem dúvida, os levaria a esta mesma terra da promessa. A relação de Jeová, por meio desse nome inspirador, proclamou sua natureza e gerou confiança antes mesmo de seus atos maravilhosos. Agora avancemos quase 1500 anos, faz pouco mais de 400 anos, desde que Israel ouviu pela última vez de Deus através do profeta Malaquias. Estamos prestes a testemunhar o surgimento de outro libertador que, por meio de poder e sangue, redimirá, não agora da servidão egípcia, mas da escravidão do pecado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, João capítulo 1, versículo 29, este Redentor cumprirá todas as profecias e promessas das Escrituras a respeito do Messias. E ao seguirmos os passos de Jesus de Nazaré, mais uma vez ouvimos as palavras de José sussurrando em nossos corações: Deus certamente os visitará. De Belém ao Gólgota, a própria natureza do Todo-Poderoso estava sendo contada nas palavras e obras do Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 18, diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Sabendo que a manifestação final do caráter de Deus será vista na cruz, maravilhamo-nos quando, poucos meses depois desta gloriosa obra redentora, o Senhor Jesus começou a falar com palavras que lembram Êxodo, capítulo 3, quando tomou para si aquele nome transcendente, Eu sou. Note as 7 declarações metafóricas, Eu sou, do Senhor Jesus no Evangelho de João. Ele disse: Eu sou o pão da vida.
capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta, capítulo 10, versículo 9. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. E eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, versículo 1. É interessante notar que quando vemos o contexto onde o Senhor Jesus usou a expressão eu sou, claramente carrega conotações da sarça ardente. Após a confissão da mulher samaritana, de que ela sabia que o Messias estava chegando, e para acabar com a confusão em sua mente, em torno da água viva, o Senhor escolheu cuidadosamente as palavras eu sou está falando com você. Ou seja, o eu sou está falando com você. Aquele que falou com Moisés lá na sarça ardente está aqui. A história e essas palavras do Senhor Jesus estão em João capítulo 4, versículo 26. Assim ela ficou confiante de que aquele que deu água da rocha no ermo havia agora fornecido a ela aquela água viva. Quando os discípulos estavam labutando, remando e cheios de medo, quando o Senhor se aproximou deles no mar tempestuoso, ele os acalmou com palavras que superaram o medo. Superaram o medo deles e lhes deu encorajamento. A frase literal foi: eu sou, deixai de temer. Leia isto em João capítulo 6, versículo 20. Lembrou-os do objeto de louvor. Com isto, o Senhor Jesus estava lembrando eles do objeto de louvor do Salmo capítulo 107, versículo 29, de quem está escrito: ele acalma a tempestade e acalma as suas ondas. O uso da frase com autoridade em resposta àqueles que procuravam levá-lo no jardim, João capítulo 18, versículo 5, fez com que todos caíssem no chão em reverência, iniciando o eco de Isaías capítulo 45, versículo 23. E então, João capítulo 8, versículo 58, em conversa com certos judeus, o Senhor tentou mostrar-lhes sua escravidão. Proclamar a liberdade através da verdade do Filho só produziu confusão porque eles se viam como uma geração que nunca teve em cativeiro. O Senhor interrompeu a farsa com a frase poderosamente sucinta: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Eles ficaram contentes em sua escravidão e não podiam ver que o libertador prometido de Deus estava diante dos seus olhos. À medida que a discussão se intensificou, eles tentaram se justificar como descendentes de Abraão, atacando as reivindicações e o caráter do Senhor, até que ele pronunciou a frase de parar a boca, que literalmente seria: antes de Abraão surgir, eu sou. A gramática não é um erro e o significado não seria errado. O homem no meio deles acabou de invocar intencionalmente o título divino, reivindicando a divindade, enfurecendo-os ainda mais. Não poderia haver mal-entendido na afirmação do Senhor Jesus. A escravidão era real, o Redentor havia chegado, e hoje ele continua sendo o eu sou do tempo de Moisés. O Deus que viveu no tempo de Moisés é exatamente o mesmo hoje. A Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Também adverte que não vos deixeis a levar em roda por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que elas se entregaram. Hebreus capítulo 13, versículos 8 e 9. Ou seja, finalizo esse vídeo afirmando que o Senhor Jesus é o Filho de Deus,
o Filho eterno de Deus. Como o Pai é o Pai eterno, ele é o Filho eterno. Como também o Espírito Santo é o Espírito Santo eterno. O eu sou, essa reivindicação divina de sempre existência, passado para nós, porque eterno não tem passado. Ele é eterno. Ele é eterno. Mas para nós, passado, presente e futuro, aí está o Filho eterno de Deus, que nós vemos ele muito bem reivindicar aí no Evangelho de João. Ah, sim, existe os falsos, que procuram apresentar textos contextuais e procuram várias traduções, desenterram traduções e aquela tradução é a confiável. Imagine só. Tantas traduções boas traduções. Irmãos confiáveis que traduziram a Bíblia que você tem em suas mãos, nunca colocaram uma nota de rodapé para explicar aquele versículo, para que nós entendêssemos claramente, olha, aqui neste versículo está assim, o Senhor Jesus está se referindo, está declarando que Ele é Deus, mas na realidade aqui existe uma palavra no grego que não é bem assim. Não se engane. Confie na Bíblia que você tem, na palavra de Deus que está em suas mãos, leia ela e ela está dizendo justamente o que ela está dizendo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?